Fala, torcida alvinegra! O momento é de foco total e muita expectativa, porque o Ceará está oficialmente a caminho de São Luís, no Maranhão, onde vai encarar o Sampaio Corrêa naquele que promete ser um dos jogos mais importantes da temporada até aqui. A bola vai rolar neste sábado, às 5h30 da tarde, no Estádio Castelão, em duelo decisivo pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. É jogo grande, é clima de decisão, e o torcedor já começa a sentir aquele frio na barriga. O vovô entra em campo não só com a obrigação de vencer, mas com a responsabilidade de confirmar sua presença na próxima fase da competição regional mais tradicional do país. A delegação do Alvinegro de Porangabuçu embarcou logo nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, com destino definido e pensamento único: trazer um bom resultado na bagagem. Mas, como já virou costume nesta temporada, o time mais uma vez não vai poder contar com força máxima. Isso porque o técnico Léo Condé precisou lidar com algumas ausências importantes na relação dos atletas que seguiram viagem. O lateral esquerdo, Matheus Bahia, e o atacante Ailon seguem fora, ainda se recuperando no departamento médico. Esses dois jogadores já vinham sendo desfalques nas últimas partidas e infelizmente continuam sem condições de jogo. Mas não para por aí. Outros nomes também ficaram em Fortaleza, o que obrigou o treinador a mexer mais uma vez na estrutura do time. Kehler, Jorge Recalde e Martínez não aparecem na lista de relacionados para essa viagem e, curiosamente, o atacante Lelê, que vinha sendo presença constante entre os titulares, também ficou de fora. A ausência de Lelê chamou a atenção justamente por não ter sido explicada pelo clube. Não houve nenhuma nota oficial informando o motivo do corte, o que naturalmente gerou dúvidas e especulações entre os torcedores. O jogador estava em boa fase, vinha sendo acionado com frequência e contribuindo bem dentro de campo. A expectativa era de que ele fosse peça-chave nesse confronto decisivo, mas por razões ainda não divulgadas, ele sequer embarcou com o restante do elenco. Por outro lado, quem retorna à equipe é o atacante Rômulo, que foi incluído na lista de convocados e pode aparecer como opção interessante no setor ofensivo. Esse tipo de oscilação no elenco tem sido um desafio constante para a comissão técnica. A cada rodada, o Ceará precisa se reinventar, ajustar peças e encontrar soluções para manter o desempenho dentro de campo. E mesmo com todos esses obstáculos, o time conseguiu chegar à rodada final do Grupo B com chances reais de classificação. Atualmente, o Ceará ocupa a 4ª colocação da tabela com 10 pontos conquistados. É a mesma pontuação do CSA e do Confiança, que estão na 2ª e 3ª posições, respectivamente. Isso mostra o quanto o grupo está equilibrado e o quanto cada ponto conquistado ao longo da competição teve um peso enorme. Nessa reta final, qualquer deslize pode custar caro e por isso a vitória fora de casa é mais do que necessária. Ela é fundamental. Só que o cenário ainda é mais apertado do que parece. Mesmo com 10 pontos, o Ceará ainda não tem nada garantido. O Náutico, que está em 5º lugar, soma 8 pontos e ainda sonha com a vaga. E o América de Natal, em 6º, com 7 pontos, também segue vivo na briga. Isso significa que o vovô precisa fazer a sua parte e somar pontos fora de casa para não depender de ninguém. A conta é simples. Vencer o Sampaio Corrêa garante a classificação. Um empate pode ser suficiente. Mas aí já entra em jogo a combinação de resultados que ninguém quer depender nesse momento decisivo. E o adversário da vez, o Sampaio Corrêa, não vai facilitar em nada. A equipe maranhense, conhecida como a Bolívia Querida, tem tradição, joga em casa com o apoio da torcida e também entra em campo com objetivos claros. Mesmo sem chance de classificação, o time quer terminar a competição com dignidade e mostrar força diante de um adversário tradicional como o Ceará. Não dá para esperar jogo fácil. Vai ser um duelo pegado, de muita disputa, onde cada espaço vai precisar ser conquistado com raça. O Estádio Castelão promete receber um bom público e a atmosfera deve ser de pressão, como costuma ser nos jogos do Sampaio dentro de casa. Do lado do Ceará, o técnico Léo Condé sabe que precisa montar um time competitivo, mesmo com as ausências. A base da equipe deve ser mantida. Mas a principal dúvida está justamente no ataque, com a saída inesperada de Lelê. Rômulo pode aparecer como titular
Ou então o comandante pode optar por uma formação diferente, reforçando o meio-campo e explorando os contra-ataques. Tudo vai depender da estratégia escolhida e da leitura que a comissão técnica fizer do adversário. O certo é que o elenco está focado, a preparação foi intensa e o grupo sabe da importância desse jogo para o restante da temporada. A torcida, como sempre, joga junto. Mesmo com a distância, os alvinegros estão mobilizados nas redes sociais, mandando mensagens de apoio e acompanhando cada passo do time nessa reta decisiva. A classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste não é apenas um objetivo esportivo, ela tem um peso emocional para o torcedor, que quer ver o Ceará novamente entre os grandes do cenário regional. A Copa do Nordeste tem um valor simbólico muito forte, e avançar de fase significa manter vivo o sonho de levantar mais uma taça e fortalecer a confiança do grupo para as demais competições do ano. E é nesse clima de decisão, de pressão e de esperança que o Ceará entra em campo neste sábado. Um jogo que pode mudar os rumos da temporada, que pode dar moral ou trazer frustração, dependendo do desempenho. Mas uma coisa é certa, a camisa alvinegra vai entrar em campo carregando a força de uma nação inteira que acredita, que apoia e que nunca abandona. E como sempre, o torcedor está pronto para vibrar, sofrer, comemorar e viver mais 90 minutos de pura emoção. Se por um lado o Ceará chega pressionado pela necessidade de resultado, por outro lado, a equipe também carrega um certo grau de confiança construído ao longo da campanha. Mesmo com os altos e baixos, o Vovô conseguiu se manter firme entre os 4 primeiros colocados do Grupo B, enfrentando adversários duros e superando situações complicadas, principalmente fora de casa. A presença constante entre os primeiros colocados não veio por acaso. O time mostrou consistência, organização tática e, em muitos momentos, soube sofrer para garantir pontos importantes. Tudo isso agora será colocado à prova em um ambiente hostil contra um adversário que, mesmo sem ambições de classificação, não vai querer ser derrotado em casa. O elenco sabe que essa é uma oportunidade de ouro para mostrar maturidade. Jogar fora de casa com a pressão da tabela e com desfalques importantes exige mais do que qualidade técnica. Exige personalidade, foco e, acima de tudo, comprometimento. O técnico Léo Condé tem cobrado isso do grupo nos treinamentos, buscando extrair o máximo de cada jogador. Ele sabe que em jogos como esse não se ganha apenas com talento, mas com entrega. E nesse aspecto, a comissão técnica tem reforçado a importância da concentração total durante os 90 minutos. Qualquer vacilo pode ser fatal, principalmente diante de um adversário que costuma aproveitar bem os erros dos rivais. Um ponto importante é que o sistema defensivo do Ceará tem sido uma das bases dessa campanha até aqui. Mesmo com algumas falhas pontuais, a defesa alvinegra mostrou solidez na maior parte da competição. Jogadores como David Ricardo e Luiz Otávio têm sido pilares no setor, e o entrosamento entre os zagueiros tem facilitado a vida do goleiro. O Ceará costuma ser uma equipe difícil de ser batida quando está bem postada defensivamente, e essa pode ser uma das chaves para garantir um bom resultado contra o Sampaio Corrêa. O desafio será manter essa consistência mesmo com as mudanças na formação, principalmente nas laterais, já que Matheus Bahia segue fora e pode forçar adaptações que mexem com o equilíbrio da linha defensiva. No meio-campo, o time tem buscado alternativas criativas para compensar a ausência de peças como Martínez, que vinha sendo uma figura importante na construção das jogadas. Sem ele, cresce a responsabilidade sobre jogadores como Richardson e Castilho, que devem ser os responsáveis por dar ritmo à equipe, proteger a defesa e também iniciar as transições. São atletas experientes, que conhecem bem o peso da camisa e sabem como lidar com jogos grandes. A expectativa é de que eles assumam o protagonismo no setor, controlando a posse de bola e evitando que o Sampaio Corrêa dite o ritmo da partida. Já no ataque, a ausência de Lelê muda completamente a dinâmica. O jogador vinha sendo o nome mais perigoso nas últimas rodadas, com arrancadas fortes, presença diária na grande área e uma boa média de participação em gols. Sua ausência
abre espaço para outros jogadores se destacarem. Rômulo surge como uma das principais opções e a torcida aposta que ele possa corresponder à altura. Ele é um jogador de mobilidade, que pode cair pelos lados e também infiltrar com velocidade. Além dele, outros nomes como Eric Pulga ou Saulo Mineiro podem ganhar espaço, dependendo da estratégia adotada por Léo Condé. O treinador pode até surpreender com uma formação mais cautelosa, buscando controlar o jogo e decidir nos momentos certos, algo que ele já demonstrou saber fazer em outras oportunidades. E mesmo com todos esses desafios, há algo que joga a favor do Ceará: a tradição. Quando o assunto é Copa do Nordeste, o alvinegro de Porangabuçu tem camisa pesada, tem história e sabe o caminho das vitórias. Esse fator pesa, principalmente em jogos decisivos como o de sábado. A equipe já mostrou em outras edições que consegue crescer nos momentos de pressão e o torcedor acredita que isso vai acontecer de novo. A força da camisa, somada à experiência do elenco, pode ser o diferencial em um confronto que promete ser equilibrado do começo ao fim. O ambiente nos bastidores também parece estar mais leve. Apesar das ausências e da pressão da tabela, o grupo tem mostrado união, foco e comprometimento com os objetivos traçados. Jogadores experientes têm exercido uma liderança silenciosa, mas muito importante, mantendo o elenco concentrado e blindando o ambiente de qualquer tipo de turbulência externa. Isso tem sido fundamental para manter a serenidade e garantir que as atenções estejam voltadas apenas para o que acontece dentro das quatro linhas. A comissão técnica também tem sido elogiada por sua postura, por manter o grupo motivado e por trabalhar intensamente mesmo nos momentos de maior dificuldade. A torcida, como sempre, tem dado um show à parte. Mesmo de longe, os alvinegros têm feito questão de demonstrar apoio nas redes sociais, com mensagens de incentivo, vídeos de motivação e até caravanas sendo organizadas por torcedores que pretendem marcar presença no Castelão maranhense. A conexão entre time e torcida segue firme, e isso tem um impacto direto na motivação dos atletas. Saber que há milhares de pessoas acreditando, torcendo e empurrando o time faz diferença, principalmente nos momentos em que o cansaço bate ou quando as coisas não saem como planejado. Outro ponto que merece atenção é a arbitragem. Em jogos decisivos como esse, qualquer erro pode ter um peso enorme. Por isso, a expectativa é de que a comissão responsável pelo apito esteja à altura do confronto, garantindo um jogo justo e bem conduzido. O Ceará já teve episódios nesta mesma edição da Copa do Nordeste em que se sentiu prejudicado. Então a torcida fica em alerta, mas a ordem interna é clara: esquecer o que está fora de controle e focar apenas em jogar futebol. Reclamação só vai tirar o time do eixo. E essa é uma armadilha que não pode ser repetida. O planejamento do clube para essa reta final também envolve o cuidado com a parte física dos atletas. A comissão técnica vem monitorando de perto os índices de fadiga e desgaste, e isso explica também algumas das ausências e mudanças no elenco. A ideia é evitar lesões e garantir que os principais nomes estejam à disposição para os momentos mais decisivos. A maratona de jogos tem sido dura e é preciso inteligência para dosar esforço e manter o grupo em condições ideais. Cada minuto de preparação é valioso e o Ceará parece estar levando isso muito a sério. Do ponto de vista psicológico, esse tipo de jogo também serve como teste para saber até onde vai a maturidade do grupo. Controlar a ansiedade, manter a concentração e saber lidar com os imprevistos são qualidades que fazem diferença em torneios curtos, como a Copa do Nordeste, e é exatamente por isso que a torcida está confiante. O time tem mostrado evolução nesse aspecto. Já não é aquele Ceará apático de alguns meses atrás. Hoje, mesmo com limitações, a equipe tem identidade, tem padrão de jogo e sabe o que precisa fazer em campo. Isso aumenta a esperança do torcedor de que a vaga será conquistada com mérito e desempenho. E se tudo correr como o esperado, a classificação pode ser o ponto de virada da temporada. Avançar na Copa do Nordeste não significa apenas seguir vivo no torneio, mas também fortalecer o projeto do clube, aumentar a confiança no trabalho da comissão técnica e dar ao elenco a certeza de que estão no caminho certo.
é um combustível extra para o restante do ano, que ainda reserva desafios no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Por isso, a partida contra o Sampaio Corrêa vai muito além dos 3 pontos. É um divisor de águas. É o tipo de jogo que fica marcado na memória do torcedor, para o bem ou para o mal. Chegou a hora da verdade. A camisa alvinegra vai entrar em campo mais uma vez, carregando tradição, história e a paixão de uma torcida inteira. E como sempre, o torcedor acredita, porque sabe que esse time é capaz de superar qualquer obstáculo quando joga com alma. O Ceará vai para mais uma batalha e o torcedor vai junto, acreditando até o último segundo. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor que vem ganhando força agita os corredores e provoca intensos burburinhos. Ronaldo Fenômeno, atual gestor do Valladolid, da Espanha, e da SAF do Cruzeiro, teria feito uma proposta bilionária para adquirir a Sociedade Anônima do Futebol. É SAF do Ceará Sporting Club. A informação, que circula entre fontes ligadas ao mercado esportivo e financeiro, ainda não foi oficialmente confirmada, mas já movimenta o cenário esportivo nordestino e nacional. Segundo apurações de pessoas próximas às negociações, Ronaldo estaria disposto a investir uma quantia inédita para os padrões do futebol nordestino, mirando transformar o Ceará em um dos principais clubes do país, seguindo um modelo de gestão que já aplica no Cruzeiro, com foco em reestruturação financeira, modernização da administração e valorização das categorias de base. Fontes indicam que a proposta ultrapassaria a marca de US$ 1 bilhão, incluindo investimentos diretos, aporte em infraestrutura e quitação de dívidas. A possibilidade de Ronaldo assumir o controle do Vozão levanta diversas especulações sobre o futuro do clube, que nos últimos anos se destacou como uma das principais forças do Nordeste, mas que também vem enfrentando desafios financeiros. A SAF do Ceará, criada recentemente, abriu portas para possíveis investidores e o nome de Ronaldo surge como uma surpresa, embora faça sentido diante do perfil empreendedor do ex-jogador, que busca expandir sua atuação no mercado esportivo. Entre os torcedores, o possível interesse de Ronaldo divide opiniões. De um lado, há entusiasmo com a chance de ver o Ceará alçado a um novo patamar, com recursos que poderiam revolucionar o clube e impulsionar ainda mais sua visibilidade nacional e internacional. De outro, há receio quanto à perda de identidade e autonomia, questões que sempre permeiam a transformação de clubes tradicionais em SAFs controladas por investidores externos. Até o momento, nem Ronaldo, nem representantes oficiais do Ceará se pronunciaram sobre o assunto, o que alimenta ainda mais o clima de mistério e especulação. Especialistas destacam que, caso a negociação avance, será um movimento histórico para o futebol nordestino, marcando a chegada de um dos maiores nomes do esporte mundial ao comando de um dos clubes mais tradicionais da região. Enquanto isso, o mercado observa atentamente os próximos passos dessa possível transação bilionária. Seria Ronaldo o responsável por conduzir o Ceará a um novo capítulo de sua história? Por ora, resta aguardar os desdobramentos de um rumor que, verdadeiro ou não, já provocou um verdadeiro terremoto nos bastidores do futebol brasileiro. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times!